Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai começar a comentar sobre a adaptação Daisy Jones and the Six, que já está disponível na Prime Video, estreou semana passada, inclusive na Prime Video, na sexta-feira, que está sendo lançado episódios semanais, e nós já temos 3 episódios dessa série incrível e maravilhosa disponível. Então nós vamos fazer um vídeo aqui de primeiras impressões para comentar sobre o que nós tivemos nesses 3 primeiros episódios, se o livro está sendo bem adaptado ou não, e por aí vai. Então, se você também adora ver adaptações de livro, tanto para série quanto para filme, e também tava doido aí esperando ansiosamente por Daisy Jones and the Six, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop. Deixa o like também aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, assim o YouTube recomenda o meu vídeo para mais gente, e eu posso trazer mais vídeos sobre Daisy Jones and the Six aqui para vocês. E também já me acompanha lá nas minhas redes sociais, que eu tô sempre informando para vocês as datas de estreia, tanto de filme quanto de série. Então chega de papo, roda a vinheta e vamos falar sobre Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é baseado no livro de mesmo nome da Taylor Jenkins Reid, e que a gente vai conhecer a história de uma famosa banda de rock dos anos 70, que é o Daisy Jones and the Six, e que depois de um show de muito sucesso que eles fizeram em Chicago, a banda acabou desmanchando, acabou terminando, né, basicamente. E aí então agora, décadas depois, os integrantes da banda resolveram abrir quais foram os motivos que levaram a banda a terminar, a acabar. Bom, aqui no início eu já quero falar pra vocês que eu não li o livro, mas eu tô terminando de escutar o audiobook, eu tô no finalzinho, tô na parte em que eles estão começando aí a divulgar o álbum Aurora, eles terminaram de fazer tudo do álbum Aurora agora no audiobook, na parte que eu tô. Então assim, eu acredito que não vai ter grandes diferenças, né, de eu estar escutando o audiobook e não ter lido o livro, afinal de contas a gente é a mesma coisa, né, que vai estar sendo contada, mas talvez eu esqueça de algumas informações que foram ditas lá, que são lá do comecinho do livro, tá? Então é por isso que eu já quero deixar avisado que eu só tô com o audiobook em mente. Mas mesmo assim, dá pra gente fazer algumas comparações, e só nesses 3 primeiros episódios já tem bastante coisa diferente do livro, do audiobook, e muitas coisas que, honestamente falando, não me agradaram, algumas coisas que poderiam ser melhores ou que são essenciais pra história e infelizmente a gente não tem na série. Muita gente tá falando aí sobre a Daisy, né, eu não sei se tanto a personalidade dela na série, mas estão falando bastante sobre a diferença dela da série e do livro. Por quê? Desde o início do livro, a gente já conhece a Daisy como uma garota que nunca teve atenção dos pais, que os pais nunca ligaram muito pra ela, nunca deram muita atenção, e isso levou ela a acabar se envolvendo muito com drogas, com bebida, né? Ela tá sempre drogada, ela tá sempre drogada, ela tá sempre bêbada, tanto que logo no comecinho a gente tem ela falando que ela mistura champanhe com café, né? Logo no café da manhã. Então assim, a gente vê que ela teve uma infância muito difícil e aí ela acabou se libertando aí dos pais, mas deixou, vamos falar assim, sequelas na vida dela, e por isso ela acabou nas drogas e afins. Então assim, essa é uma parte muito importante do livro, uma característica muito importante da Daisy, porque acontece muita coisa, né, envolvendo tudo isso da Daisy, ela ser bem doidona e enfim, e também tem muita profundidade, eu acho que dá pra gente falar assim, né. Inclusive essa é uma das coisas que faz ela começar a se aproximar muito do Billy, e ela começarem a se entender muito bem, porque os dois tiveram esse problema com bebida, né. O Billy, se não me engano, não teve tanto problema referente a drogas, mas ele era alcoólatra, a Daisy também é. Então assim, são coisas que faz muitos dois se unirem, se verem muito ali um no outro no livro, e é uma coisa que falta na série. Logo que a gente começou a ver sobre a Daisy aqui na série, eu já tava sentindo falta disso, olhando, falando, mas cadê a Daisy doidona, sabe? A Daisy que tá sempre drogada e sempre bêbada pra não ter que enfrentar os problemas da vida real dela.
Então essa é uma característica essencial da personagem, que é importante pra muita coisa que acontece na história, que eles não adaptaram pra série, e eu acho que era muito, muito, muito necessário. E outra coisa que eu não gostei tanto assim na Daisy, eu não sei se ela também era assim no livro, mas do que eu lembro, a Daisy do livro, ela é uma garota que desde o início ela tinha muita certeza que ela queria ser cantora. Claro que no início ela não começa aí como cantora, mas sim vendendo as músicas dela, eu acho que é isso. Eu não lembro perfeitamente se realmente tem o cara lá que rouba as músicas dela no livro, assim como na série, mas na minha cabeça, assim, do que eu lembro da série da Daisy do livro, ela sempre teve uma personalidade muito forte e sempre lutou muito pela carreira de cantora dela. E aí quando a gente vem pra série, ela começa aí como uma garota tímida, introvertida, que tem medo, que não sabe se ela é boa cantora o suficiente pra poder seguir na carreira de cantora dela. Eu fiquei tipo, gente, mas ela no livro ela não tem isso, sabe? Desde o início ela sabe que ela é muito boa e que ela pode sim conseguir ser uma cantora de sucesso. Então essa virada também da Daisy, essa personalidade dela pra mim não encaixou com a Daisy que a gente conhece nos livros. Outra coisa envolvendo a Daisy que eu não gostei tanto foi a questão da amizade dela com a Simone, porque no livro elas são amigas desde sempre, né? Elas são amigas desde a adolescência. Inclusive na adolescência, a Daisy sai da casa dos pais dela por eles não darem atenção pra ela, não ligarem pra ela, e ela vai morar com a Simone. Então ela mora com a Simone desde sempre. E na série ela conhece a Simone quando ela já tá mais velha e elas se conhecem ali numa festa, numa balada, né? E eu não gostei muito dessa versão, porque assim, pra mim, o que faz depois, durante a história, a Simone tá sempre do lado da Daisy, a Simone defender muito a Daisy e entender muito a Daisy, é justamente o fato de que elas são amigas desde sempre, né? De que elas são amigas desde a adolescência. Então é uma coisa que eu não sei se mais pra frente, quando a história começa a complicar, né, que a Simone fica muito do lado da Daisy, enfim, eu não sei se vai fazer tanto sentido, até porque aqui na série parece que ficou uma coisa meio jogada do tipo, tá aqui só porque a gente tem no livro, para os fãs não reclamarem, a gente tá colocando, mas eu não acho que eles dão a importância necessária pra amizade das duas quanto deveria. Falando sobre o Billy, eu tinha imaginado, assim, características físicas, o Billy um pouco diferente do que o Sam Claflin. Honestamente, falando pra vocês, eu tinha imaginado ele com uma personalidade, uma cara, assim, mais fechada, sabe? Que você olha e você sente até um pouco de medo, assim, às vezes da pessoa. Você não sabe o que esperar dela e coisa do tipo, porque a gente sabe que o Billy, ele também tem personalidade muito forte, assim como a Daisy, né? Então eu tinha imaginado as características físicas do Billy um pouco diferentes do que é o Sam Claflin, mas eu gostei muito da escolha do Sam Claflin pra fazer o Billy, porque ele está fazendo o trabalho perfeitamente bem, gente, extremamente bem. É que assim também, né? Tem muita gente falando assim, o Sam Claflin, qualquer adaptação literária que dão pra ele tá aceitando, porque ele é muito conhecido por fazer adaptações literárias, né? Ele fez Simplesmente Acontece, ele fez Jogos Vorazes, ele fez Como Eu Era Antes de Você, tem filme com ele na Netflix também, então assim, ele faz muita coisa, ele é muito conhecido realmente por fazer essas adaptações de livro, mas assim, também se a gente for analisar, o Sam Claflin só faz trabalho que ele sabe que ele vai mandar muito bem fazendo aquele personagem, entendeu? Que ele sabe que ele vai conseguir fazer e que ele vai fazer, às vezes, até melhor do que a gente imagina ou do que ele imagina, né? A gente sabe que todos os trabalhos dele são incríveis e não é diferente aqui com o Billy. Então, se ele aceitou fazer o Billy, é porque ele sabia que ele ia mandar muito bem e que ele conseguia dar conta do recado ali do que é o Billy. Porque o Billy, como eu falei pra vocês, ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele é o líder da banda, ele que não deixa ninguém dar opiniões ali, basicamente, referente à música da banda, e enfim, até em questões também de instrumental, né? Sempre ele que tá ditando, falando, não, a gente vai fazer desse jeito, e ninguém dá opinião em nada, porque todo mundo tem um respeito muito grande por ele, mas eu acho que também tem uma pontinha meio de medo ali, sabe, sobre o Billy. Então eu gostei bastante da escolha do Sam Claflin pra fazer o Billy. Ele tá muito bem, gente. O que é a cena do Billy bêbado no palco cantando lá, que é quando a filha dele nasce?
O Sam Claflin mandou tão bem nessa cena, nessa parte do Billy doidão, do Billy bêbado. Eu gostei muito, muito da atuação dele. Não sabia que ele cantava tudo que ele canta, tá? Que ele cantava tão bem assim, porque na série, as partes que a gente tem eles cantando, eles tocando, são eles realmente, né? Eles tiveram que realmente tocar e cantar ali na hora que que eles gravaram a cena. E o Sam Claflin canta muito, pelo amor de Deus, eu não... Assim... Não é o melhor cantor da face da terra, mas ele canta bem, entendeu? E encaixa perfeitamente ali como que seria o Billy, né? A voz do Billy, enfim. Então gostei bastante da escolha dele. Um assunto envolvendo o Billy que também pra mim deixa muito a desejar é também essa parte dele ser alcoólatra, né? Ali no comecinho ele tá sempre bêbado, né? E enfim, tanto que eu falei pra vocês a cena que ele faz o show bêbado e por aí vai. E pra mim falta um aprofundamento nessa parte, porque parece que assim, ele tá bêbado, ele tá doidão, aí ele perde o nascimento da filha dele, que é uma parte extremamente triste, tanto no livro quanto aqui na série. É muito triste, muito doloroso de você ver. Mas não tem aprofundamento nessa parte dele, sabe? Nas coisas começam a causar nele. E uma parte que também ficou, pra mim, se eu estivesse assistindo só a série, ficaria confusa, é a parte dele ir pra reabilitação, né? Dele ir se tratar por causa desse vício dele de bebida, e enfim. Porque assim, a filha dele nasceu. Aí o Ted quer levar ele pra conhecer a filha. E ele fica tipo, não quero ir, não quero ir. Aí o Billy, quando chega inclusive na porta do hospital, ele não vai, né? Ele realmente não acompanha o nascimento da filha, ele não conhece a filha logo que ela nasce. E aí fala, tá bom, então a gente só tem mais... Aí o Ted fala, beleza, você não quer conhecer ela, mas então a gente tem mais uma parada pra fazer. Não falam qual é a parada que tem pra fazer. Aí quando vai pro próximo episódio, porque o episódio termina desse jeito, aí a gente vai pro próximo episódio, que é o terceiro. E quando a gente começa o terceiro episódio, tem lá 1974. E tem meio que como falo assim, ele saindo de algum lugar. Aí, se a pessoa não tem o conhecimento do livro, né, não sabe que ele faz que ele vai pra reabilitação, ele vai se tratar, e enfim, você fica tipo, o que ele fez? Sabe? Aonde ele tava? Como assim? É um ano fora? Eu acho que falta essa informação de o Billy estava na reabilitação. Ele estava se cuidando, ele estava se tratando. Mas falta aprofundamento nessa parte. Como eu falei pra vocês, essa parte do Billy alcoólatra, dele doidão e enfim, é uma parte muito essencial pra quando entra a Daisy junto com eles na banda, né? E aí quando eles começam a compor música juntos e enfim, porque cria uma conexão muito grande entre os dois por causa disso, por eles terem passado quase que a mesma coisa, sabe? E na série eles não dão o aprofundamento, o destaque necessário que teria que ter dado pra essa parte. E aí, bom, terminando de falar então dos nossos dois grandes protagonistas, né, que é a Daisy e o Billy, eu senti que nesses 3 primeiros episódios eles quiseram e deram muito mais destaque para os The Six, antes deles se tornarem The Six, né, quando eles ainda eram os Danner Brothers, não é isso? Era isso o nome deles? Enfim, quando ainda era a banda só dos meninos lá, né, enfim, então pra mim eles quiseram aqui dar muito mais destaque pra história da banda do que pra história da Daisy. Sendo que no livro a gente tem isso meio que bem dividido, né? É bem divididinho ali e você consegue ver bastante a história dos dois. Eu acho que no começo, inclusive, a gente vê muito mais da história da Daisy do que da história da banda. Então eu senti falta, sim, da gente ver mais da história da Daisy aqui nesses 3 primeiros episódios. Aí vamos falar sobre uma coisa que acho que foi um pouco polêmica quando anunciaram a série, que é a questão de que a banda se chama The Six, porém nós não temos 6 integrantes. E muita gente não gostou, eu vi que algumas pessoas não gostaram da explicação que a série deu. Mas assim, gente, eu gostei da explicação, eu acho que é uma explicação plausível. Até porque a gente sabe que tem muita banda que leva aí um nome de número, mas não é a quantidade de integrantes, né? Como, por exemplo, aí a gente pode citar o 5 Seconds of Summer, que a gente, né, dá aí um nome a entender que são 5 pessoas, e não são 4. Eu gostei da explicação, porque não necessariamente o nome tem que ser a mesma quantidade de integrantes que a gente tem. E eu entendo também o porquê que a gente não tem o 6º integrante. Porque no livro, esse 6º integrante, ele não aparece praticamente nunca, né? É muito pouco que a gente tem. Então, pra você pagar
uma pessoa, você tem que estar dando cachê pra uma pessoa que quase não vai aparecer na série, vai ser mais uma figuração ali dentro da banda do que realmente participar, é melhor não colocar, né? Eu acho que aí eles teriam também que dar uma história pro personagem, aí eles iam ter que mostrar sobre o personagem também, e aí podia bagunçar, podia não ficar tão fiel ao livro quanto tá ficando até o momento. Então eu entendo e eu gosto da explicação que a gente tem pra não ter o sexto integrante. E eu senti que as coisas aqui na série, elas foram muito mais rápidas do que é no livro, que a Daisy acabou se juntando com a banda muito mais rápido do que é no livro, porque a gente percorre um bom caminho no livro até a banda conhecer os The Six, né? A Daisy passa por muita coisa, ela corre muito atrás da carreira solo dela, ela faz muito show sozinha e, enfim, a gente vê ela construindo a carreira dela, a Simone também. Então é bem grande toda essa parte, tem a parte dos The Six também, que é bem grande, até a Daisy aparecer e eles, né, quererem formar aí a banda do Daisy Jones and the Six. Então eu achei que as coisas foram muito corridas aqui na série. Eu entendo o porquê, porque chama Daisy Jones and the Six. A galera quer ver o quê? A Daisy Jones com a banda, né? O que todo mundo tá esperando. Então eles aceleram pra pegar logo o público, mas mesmo assim eu achei que as coisas elas são muito mais rápidas do que é no livro. E até o momento, pra mim, aqui na série não tá fazendo o menor sentido essa parte de documentário. No livro, o livro é todo como se fosse um documentário, né? Tanto que nas partes a gente vai tendo, né, Daisy Jones, Billy Dunne, e enfim, né, mostrando a visão de cada um sobre a história, sobre tudo o que aconteceu. Só que aqui na série, eu não tô entendendo, não faz sentido. Se você olhar a série, você fica tipo, mas por que eles têm essa parte meio de documentário, sendo que não tem necessidade, sabe? Até a parte que a gente viu da história aqui na série, que eu já vi todo mundo falando que essa parte de ser documentário é muito, muito importante porque acontece lá no final da história. Mas até agora que a gente viu, não faz sentido, fica uma coisa só jogada, que em alguns momentos aparece ali eles falando em forma de documentário, como quem diz, é porque vocês querem um documentário igual do livro? Tá aqui, entendeu? Então fica uma coisa meio sem necessidade. Ainda não fez sentido aqui na série, mas vamos ver, vamos acompanhar aí nos próximos episódios. E apesar de eu ter criticado todas essas coisas aqui sobre a série, né, ter falado muita coisa que tá bem diferente do livro, algumas coisas que no livro é melhor, é mais bem explorado e enfim, eu tô gostando bastante da adaptação de Daisy Jones and the Six. Como muita gente fala sobre esse livro, né, sempre falou muito bem, enfim, eu tava bem ansiosa, bem curiosa pra ler o livro e pra ver a série também. E eu tô gostando bastante do resultado que a gente tá tendo. Como eu falei pra vocês, algumas coisas eu acho que precisavam de mais aprofundamento do que a gente teve, mas algumas coisas faz mais sentido, e a gente falando aí de uma coisa audiovisual, né, de uma adaptação. Então eu tô gostando bastante do resultado e tô muito, muito ansiosa pra ver aí o que nós teremos nos próximos episódios, né, o que mais nos espera. Se você já leu o livro de Daisy Jones and the Six e já começou a assistir a série, conta pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre essa adaptação, o que você tá achando. Os episódios estão saindo episódios semanais na Prime Video, mas estão saindo um pouco diferentes, acho que dá pra gente falar assim. Essa semana vai sair mais 3 episódios, hoje tá saindo, né, que esse vídeo tá saindo na sexta-feira. Hoje tá saindo mais 3 episódios na Prime Video, semana que vem sai 2, na outra semana sai mais 2 episódios, que nós vamos ter 10 episódios ao todo. E quando acabar, então, aí, de sair todos os episódios, a gente tiver a série completa, eu vou voltar aqui pra comentar mais sobre Daisy Jones and the Six. Até lá também já vou ter terminado de escutar o audiobook, então vai ter muito mais comparações, muito mais coisas pra gente comentar. Então, pra você não perder mais nenhum vídeo sobre Daisy Jones and the Six, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica que você não perde mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu posso trazer cada vez mais vídeos sobre Daisy Jones and the Six aqui pra vocês. E também me acompanha lá nas minhas redes sociais, que eu tô sempre falando pra vocês aí as datas de estreia de filme, de série e também os trailers novos que a gente vai tendo. E é isso, um beijo e até o próximo.